Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, de pé como estamos, abra vossas Bíblias. 2 Coríntios, no capítulo 12. O capítulo 12 e o versículo do 7 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo do 7 ao 10. Glória a Deus. Já vou estar lendo. Está escrito assim: para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Gostaria de fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Nós já temos, Senhor, adorado, Senhor, com louvores. Nós já sentimos, Senhor, a Tua presença, Senhor, neste lugar. Ó, Senhor, meu Deus e meu Pai. E o Senhor já tem, Senhor, falado, Senhor, com a Tua igreja. Mas te peço, Senhor, mais uma vez, Senhor, peço-te que me use, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Use-me, Senhor, somente como um canal de bênção, somente como um instrumento. Retire de mim, Senhor, tudo que é de humano, Senhor, meu Deus e meu Pai, e que a Tua presença, Senhor, o Teu poder, Senhor, meu Deus e meu Pai, venha se manifestar, Senhor, meu Deus e meu Pai, através da Tua palavra. Senhor, Tu és, Senhor, o Deus, Senhor, que abre, Senhor, a porta da revelação, do entendimento e do saber. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Peço-te, Senhor, que o Senhor continua, Senhor, falando, Senhor, com a Tua igreja, e eu ordeno que todo mal, que toda distração, que todo pensamento de lá de fora vá embora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, prepara o coração da Tua igreja para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar os vossos assentos? Irmãos, o tema da mensagem de hoje é lições de quando as coisas dão errado. Lições de quando as coisas dão errado. Já com propriedade eu posso aqui estar falando isso, porque quando o pastor me chamou para ministrar a palavra, parece que já veio a inflamação na minha garganta. Fiquei com a garganta inflamada. No mesmo momento, parecia que já fiquei ruim. E aqui nós temos lições para aprender. Não é por causa disso que nós devemos parar. Porque as coisas dão errado. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre um espinho na carne. Aqui tem muitas especulações, tem muita teologia que falam sobre... Eu não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero entrar aqui é que quando Paulo ele foi acometido disso, dá para ver que foi algo em seu corpo. Alguns dizem que era uma doença, outros dizem que era um demônio, outros dizem que era alguém que se levantava porque esbofeteava ele, um mensageiro de Satanás, fala que era um inimigo, fala que era alguém Então, tem muitos entendimentos na área da teologia, eu não quero entrar nisso. O que eu quero entrar aqui era algo que Paulo sentia na sua carne. Era algo que ele sentia dor, aflições, sofrimento e humilhação. Por quê? Porque ele pediu para o Senhor, por 3 vezes, que lhe fosse tirado.
mas nada aconteceu. Então o Senhor falou para ele: a minha graça, ela te basta. A minha graça, ela te basta. E Paulo entendeu. Ele entendeu que se ele não tivesse essa aflição, ele poderia se afastar do Senhor. Se ele não tivesse essas aflições, essas lutas, essas angústias, ele se sentiria sem a dependência do Senhor. E ele entendeu. Então, quando eu estou fraco, então sou forte. Muitas das vezes, na nossa vida, quando algo dá errado, o que nós fazemos? Pedir. Ai, que deu errado. Reclama, 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 fala de tudo, bota a culpa em todo mundo, né? Alguns abandonam a fé. E eu quero falar aqui as lições. Por quê? Porque tem na nossa vida cristã, vão ter momento em que as coisas vão dar errado. Vai dar errado. Não é por causa de fazer de qualquer jeito, você vai planejar, você vai correr, você vai fazer tudo, e as coisas vão dar errado. Nem por isso tem que largar Cristo. Nem por isso tem que apostatar da fé. Ah, é porque aconteceu comigo. É não sei o quê. E reclama, e bota a culpa em tudo. E não é assim. Nós temos que aprender. Não, só vitória. Aleluia, aleluia. Só vitória, só vitória, só vitória. Agora é só vitória. Agora louva aquele hino da Maris. Não, irmãos. Tem luta. Tem aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Vença as aflições. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer, irmãos, algumas lições aqui, porque no meio cristão, muitas das vezes, nós estamos mostrando as pétalas da rosa, mas não estamos mostrando os espinhos. E a rosa, ela tem pétala, bonito, legal, mas tem espinhos. E os espinhos também fazem parte da caminhada. Tem os doloridos, a irmã falou aqui, do Vale de Baca. Às vezes é chorando, é difícil, mas depois derrama chuva no Vale de Baca. Aleluia! Alguns historiadores dizem que o Vale de Baca era o lugar onde tinham que se passar o povo. E era um vale, era uma planície, era um vale que as pessoas passavam. E ali, por ser estreito, os saqueadores aproveitavam para saquear as pessoas que passavam. Então era um caminho difícil, porque às vezes a comida e a água não dava pelo caminho extenso para ser andando. Só que ele fala que depois que você passa aquele vale, vale a pena. Vale a pena, porque Deus ele derrama a chuva. Deus enche os tanques. Era o local onde a água escorria e se enchia os tanques. Então vale a pena. Vale a pena passar pelas lutas. E eu quero aqui estar trazendo alguns ensinamentos, irmãos, de quando as coisas dão errado. Por quê? Porque muitas das vezes os desânimos, quando as coisas começam a dar errado, vem os desânimos. E nos desânimos, vem as desistências, vem os maus pensamentos. Irmãos, e eu quero aqui trazer uma palavra para você não se desanimar. Não se desanimar. A Bíblia nos diz que se nós formos fracos, frouxos, no dia da angústia, a nossa força ela é pequena. Você é frouxo. No dia da angústia, na angústia, cruza os braços lá, eu desisto. Não, irmão. Batalha. Vai para cima. Eu estou aqui com pouca voz, mas enquanto eu estiver falando, posso estar rouco. Os irmãos do sonoplasta, que dá um jeito e aumenta. Ainda continuo gritando, olha.
Então tá bom, enquanto a Bíblia nos diz o quê? Enquanto tiver fôlego de vida, adore ao Senhor. Fôlego de vida. Aleluia! Glória a Deus, fôlego de vida. Não está falando enquanto tiver voz. Fôlego de vida, está sem voz. Faz mímica, né? Dá glória a Deus na mímica. Louvado seja Deus, eu estou sem voz, mas eu continuo adorando. Então temos que aprender isso. Temos que aprender. Glória a Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos vai dizer aqui, no caso do apóstolo Paulo, ele tentou, ele pediu para que fosse tirado aquilo, mas não foi. E várias vezes na nossa vida vão ter momentos em que a gente vai falar, Senhor, eu tenho que passar por isso? E o Senhor vai falar, sim, tem que passar por isso. Tem que passar, esse é o caminho. Esse é o caminho, mas é um caminho estreito que leva para a eternidade. A porta estreita, ela sempre vai levar para a eternidade. O caminho difícil sempre vai levar para o Senhor. Mas nós queremos o quê? Porta larga. Nós queremos facilidades. Nós não queremos sofrer. E o aumento da tecnologia, as coisas que acontecem no mundo, tem piorado a situação. Tem piorado. Então o ser humano, hoje em dia é conhecido, essa geração, como geração Nutella. Por quê? Porque não aguenta nada. Não era aquele tempo que o povo ia buscar água no rio. Não era aquele tempo, não, abre a torneira, sai água. Você não tem que caçar comida lá, não tem que matar um javali, não tem que matar um bicho. Não, você vai lá, tem no mercado. Então é fácil, é fácil. As coisas estão fáceis. As coisas estão cada vez mais fáceis. Só que as coisas fáceis geram pessoas sem esforço. Pessoas que não se esforçam. Então, quando vão fazer um esforço, acha que é demais. E não é. Não é assim. Então, eu quero falar aqui, que nem a Bíblia nos menciona sobre José. Irmãos, José ele foi rejeitado, ele foi vendido pelos irmãos. Mas ele continuou a caminhada. Ele continuou servindo. Ele continuou firme com o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero deixar aqui, irmão, 2 detalhes. Tem mais, detalhes de quando as coisas dão errado. Eu quero deixar um detalhe aqui que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes. Glória a Deus, o livro escrito por Salomão, no auge da sua sabedoria. Eclesiastes, capítulo 9. Aleluias. Tomar uma água, irmãos, que a garganta está secando rápido. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, está escrito assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, ao ímpio, ao bom, ao puro como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, e ao que jura, e ao que teme o juramento. Glória a Deus. Irmãos, primeiro detalhe das coisas darem errada. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. O ímpio, ele sai aqui, ele pode bater o carro. O justo também. O ímpio, ele pode ficar doente. O justo também. O ímpio, ele pode ser mandado embora. Para a rua. O justo também. Isso se sucede igualmente a todos. Então, o ímpio, ele pode perder bens, pode perder as coisas. E o justo também. Isso sucede igualmente a todos. Todos. É um detalhe
Que muitas das vezes, quando a pessoa está passando, fala, é só eu, só acontece comigo, e se vitimiza disso. Vira uma vítima, só eu, tudo acontece comigo. Lady Murphy. Alguém conhece a Lady Murphy? Quando tudo dá errado só com aquela pessoa ali, é uma lei que fala, que é um estudo, né, no mundo da ciência, que quando a coisa está errada, a Lady Murphy, fala de Lady Murphy. Não é, irmãos. Coisas vão dar certo e coisas vão dar errado. Vão dar errado. E nós temos que aprender que acontece com todo mundo. Todo mundo. Nós não somos os únicos. O problema é que Instagram mostra que todo mundo é feliz. E isso é uma mentira. Ele pinta, ele faz uma caricatura de uma pessoa alegre ali. E ali, irmãos, é uma vida fictícia. A realidade é aqui fora. Aquilo ali não é uma vida real, é uma expectativa. A pessoa coloca fotos legal ali porque quer ter aquele status. E ali não é uma vida verdadeira. E as pessoas se preocupam mais do que o que passa aqui, na tela do celular. Eu estou preocupado com meus status. O que vão falar de mim? Né? E o pior é aqui fora. Aqui fora é pior. Aqui é a realidade. Aqui é a verdade. Aqui é onde você vai encarar a realidade de verdade. E nós acabamos se prendendo por isso. E acaba fazendo o quê? Só acontece comigo. Todo mundo alegre lá, olha lá. Aí vê todo mundo feliz na internet. Não é. E não é. Muitas das vezes acontece perdas, falecimento na família, acontece. Isso é natural. Ninguém vai viver para sempre. É a lei da vida. Nascer, crescer, casar, reproduzir, trabalhar, produzir e ter filho. E mais tarde falecer. É assim que é a lei natural desde o início. Desde o início. Então, todo ser nasce, cresce e morre. É a lei. Então, muitas das vezes, a gente fica o quê? Mas acontece comigo. E não é assim. Aqui nós vemos na Bíblia. Acontece com todo mundo. No versículo 3, no início, ele vai falar assim. Bem no início, só quero ler a primeira parte. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. É o mal. Verdade. Por quê? Porque tudo acontece para todos. E é um mal. Acontece igualmente a todos. Às vezes o cara é justo ali, está lá, acontece uma fatalidade. Ontem eu e minha esposa, a gente estava assistindo um filme cristão, onde o homem lá com a família dele, tudo indo bem. E de repente veio lá uns bandidos lá, jogaram fogo na casa dele, desmaiaram ele e a família dele morreu dentro, no incêndio. Uma fatalidade no filme. Então, e ele era justo. Ele estava na casa do Senhor. Então, ele era um justo. A Bíblia vai mencionar aqui sobre Jó. Jó, ele era o homem mais justo na terra. E vieram sobre as fatalidades sobre a vida dele. Então, muitas das vezes, irmãos, acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Todo mundo acontece. Só que também, irmãos, o que acontece de ruim, também acontece de bom. Você pode, de repente, aproveitar aí uma oportunidade muito boa que Deus coloca na sua vida e você se dá bem. Isso são coisas boas. Também se sucede tanto ao justo como ao ímpio, como ao impuro. Acontece com todos, irmãos. Irmãos, quero falar aqui de uns camaradas que tem um pouco de dinheiro. Elon Musk, criador do Tesla. A fortuna dele está avaliada em 485 bilhões de dólares. O outro, Mark Zuckerberg. Eu tive que ver como é que é a pronúncia disso, que eu estava falando Zuckerberg. Aí, falei, não, vou falar direito, porque tá ao vivo. Então, eu vou falar Zuckerberg. Mark Zuckerberg é o cofundador
do Facebook, Instagram e WhatsApp. A fortuna dele é avaliada em 285 bilhões de dólares. O terceiro, Jeff Bezos. Ele é o criador da Amazon. Ele tem a fortuna avaliada em 228 bilhões de dólares. Mas o que eu e você temos em comum com esses homens? Sabe o que é, irmão? Nós nascemos sem dente, nós nascemos sem roupa e com cara de joelho. Todos vai nascer assim. Vai nascer desse jeito. Ninguém vai vir vestido, ninguém vai vir cheio dos dentes permanentes, com um aparelho na boca. Não. Vai nascer desdentado, vai ser descendente, cara de joelho, vai assim, tem que ser assim. Aí o que aconteceram com esses homens? Eles aproveitaram as oportunidades. Ah, mas não é crente. Mas isso daqui é o que está escrito em Eclesiastes 9. Se sucede igualmente a todos. Eles aproveitaram as oportunidades. Quantos de nós, às vezes, não perdemos aí uma oportunidade de poder melhorar nossa vida? Às vezes, por uma birra, alguma coisa assim. E esses caras aproveitaram. Eles aproveitaram e ficaram bilionários. Então, irmãos, nós temos que aprender essa lição. Acontece com todo mundo. Não é só só comigo. E se fragilizar, e se martirizar por causa daquilo, não. Acontece com todo mundo. A Bíblia nos diz, irmãos, que Elias era um homem tremendo. Ele pedia para Deus, vai cortar a chuva. Cortava a chuva. Cai fogo do céu. Caía fogo do céu. Esse era o profeta Elias. Ele era sobrenatural. Profeta Elias. Porém, quando Jezabel falou assim, eu não vou matar esse homem. Ele fugiu. Entrou numa depressão. Entrou debaixo de uma árvore lá, do zimbro. Senhor, me tira a minha vida. Não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que ninguém. Aí foi lá, Deus mandou um anjo, ele comeu a comida. Não, vai lá, caminha. Depois ele escondeu na caverna, pediu, Senhor, eu estou sozinho, me mata. Me leva, prepara um outro. Aí Deus, pela misericórdia, foi lá e preparou o profeta Eliseu. Preparou o profeta Eliseu. Só que, irmãos, sabe o que Deus falou com o profeta Elias? Você não está só. Tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Não adianta se fragilizar, mas eu estou... Não está só. Tem mais. Se nós olharmos a outra ponta, sempre vai ter alguém passando uma dificuldade maior do que a nossa. Eu estou com a unha encravada. O camarada perdeu o dedo. Eu estou com uma dor de cabeça. O outro está com um tumor. Irmão, sempre vai ter alguém numa situação pior. Sempre. Por quê? Se sucede igualmente a todos. Isso é um detalhe. O segundo detalhe, irmãos, está em Jó, no capítulo 1 e o versículo 1. Vou colocar aqui para estar lendo. Jó 1:1, já falei um pouco de Jó. Mas está escrito assim que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Irmãos, Jó, ele era o homem mais justo da terra. A Bíblia vai mencionar aqui, de repente, Jó começou a perder tudo. Perdeu os bens. Num dia ele perdeu os bens. No outro dia, ele perdeu todos os 10 filhos. Então, Jó, ele passou por uma aflição terrível. Eu não vou, se eu falar tudo da história de Jó aqui, eu vou ficar a noite inteira falando. Então, eu vou só resumir aqui. Creio que os irmãos já conhecem a história de Jó. O que eu quero passar aqui, a lição é que
Quando as coisas dão errado, nem sempre é pecado. O que nós temos, nós acabamos de pensar sempre quando alguém está passando uma luta? Está aí porque pecou. Está isso e aconteceu na vida de Jó. Os amigos, que estava falando, Jó, confessa o pecado. Esse era amigo. Os amigos estavam pedindo para Jó confessar o pecado. Confessa, fala. E Jó, ele era reto. Ele não tinha feito nada para sofrer aquilo. Glória a Deus. Era uma prova de que Deus queria provar para Satanás que Jó, ele era justo o suficiente para não blasfemar contra Deus em meio à luta. Era isso que aconteceu na vida de Jó. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, no nosso ambiente, muitas das vezes a gente, pecado, aí só faz burrada, tá aí, sofrendo agora, tal. E aí, o que a gente cai? Mateus 7. Não julgueis, pois serei julgado. Com a mesma medida que vos mede, vos será medido. Nós somos medidos. Por quê? Porque o martelo do juiz não está na nossa mão. Não está na minha mão, não está na sua mão. Para nós podermos falar, fulano está passando isso, porque é isso, porque... O que eu aconselho aqui, irmãos? Vamos cuidar da nossa vida. Né? Eu trabalhei com um rapaz que todo mundo que acontecia as coisas, ele falava, eu vou te dar um gatinho, para você cuidar das 7 vidas dele. Sempre ele falava isso. Lógico, o gato não tem 7 vidas, né? Aí uma pancada que acabou a vida do gato. Então, não é pecado. Não é pecado. Muitas das vezes, é algo que realmente temos que passar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, agora eu quero deixar algumas lições aqui de como nós podemos superar o momento ruim, quando o dia mal bate, quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão péssimas. Não estou falando, irmão, aquele camarada que ele já veio atropelando tudo. Não, o pastor fala assim, filho, não faz isso que vai dar ruim, vai dar errado. Eu vou fazer, não estou falando esse camarada, porque ele está numa consequência aí que foi plantou banana, plantou, alguém não quer colher banana. Plantou abacate, não quer colher abacate. Aí, meu irmão, vai colher o que plantou, não tem o que fazer. Agora, irmãos, tem momento em que nós passamos por frustrações. Nós não ficamos frustrados. É igual Moisés. Moisés, irmãos, Deus falou assim, Moisés, Senhor, me deixa entrar nessa terra prometida. Eu estou guiando esse povo. Me deixa entrar. Deus falou assim, eu não quero mais falar sobre isso. Por quê? Ele não ia entrar. Ele chorou, pediu, mas não entrou na terra prometida. Deus não deixou ele entrar. Então tem coisas que realmente não vai dar. Deu errado. Deu ruim. Então o que nós temos que fazer? Aprender. Durante esses momentos. Aprender. Irmãos, vamos. Salmo 119. Salmo 119. E o versículo 71. Salmo 119, 71. Está escrito assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido, para aprender os teus estatutos. Irmãos, primeira lição aqui que eu quero passar aqui para os irmãos. Quando nós passamos pelos momentos ruins e dá errado, que nós temos que aprender é que de alguma coisa a gente vai tirar proveito. E temos que concentrar a nossa força para algo produtivo.
Aí, o salmista falou, eu fui afligido. Beleza, foi afligido, foi ruim. Mas isso foi bom agora por uma outra questão. Eu aprendi a depender de Deus. Aprendi sobre os seus estatutos. Aprendi a confiar no Senhor. Bom, se a coisa está ruim, alguma coisa você tem que tirar de bom nisso. Tenho que confiar mais em Deus. Deu errado. As coisas deram errado. Não saíram como eu planejei. Eu estudei, eu fui atrás, eu tentei, eu fui investir, mas deu errado. Não adianta choramingar, chorar pelo leite derramado. Não adianta. O que você vai ter que fazer? Se esforçar para comprar outra caixinha de leite. Caiu na pia, foi-se embora. Não tem o que fazer. Agora se esforça. Então, concentre sua força para algo produtivo. Alguma coisa boa. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz o quê? Quando estou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Algo bom. Ele se concentrou. Então, se o Senhor está nesse negócio, eu vou empenhar nisso aqui. Eu vou me empenhar nisso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo foi José, irmãos. José, ele sofreu rejeição pelos irmãos, pela família. Normalmente, uma pessoa, quando ela sofre uma rejeição, o que ele faz? Ele se esconde. Ele não quer ter relacionamento. Ele quer parar. Mas José, ele fez totalmente ao contrário. Ele foi rejeitado. Tá bom, fui rejeitado. Eu vou concentrar minha força agora para mim ser aceito. É isso que José fez. Então José, ele foi aceito na casa de Potifar. José, ele foi aceito no cárcere. E José foi aceito no Egito. Ele foi aceito. Ele não, meus irmãos me venderam também, agora eu vou morrer por aqui agora. Essa povo aqui me vendeu já como escravo, acabou minha vida. Não, vou me concentrar. O que ele fez? Governou o Egito. Governou o Egito. Nem sempre as coisas ruins é para te matar, é para acabar com você. Não, é para te deixar mais forte. Se fortaleça, irmão. Para de ser frouxo. Para de ser mole. Bom, cabra mole. Não. Aqui a Bíblia nos ensina a sermos fortes. A palavra de Deus, ela nos capacita para caminhar, para andar na direção do Senhor. Não pode se abater diante das lutas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele concentrou toda a sua força para algo produtivo. Então, quando ele ia para a casa de Potifar, ele era um bom trabalhador, se concentrou, produziu. Quando ele ia para o cárcere, ele conquistava lá, ele fazia as coisas. Tanto é que o carcereiro, o chefe lá, ele pegou e falou assim, você pode tomar conta de tudo aqui, você é muito bom. Fazia as coisas com vontade, fazia com zelo. Aleluia, glória a Deus, foi aceito, mesmo sofrendo rejeição e sendo vendido pelos irmãos. Aleluia, faça algo produtivo, glória a Deus. Segundo, irmãos, eu vou trazer aqui, está em Josué, no capítulo 7. Josué no capítulo 7, versículos 5 e 6. Josué no capítulo 7, versículos 5 e 6, está escrito assim, E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos, desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 6. Então
Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça. Somente aqui, irmãos. Aqui, se eu ler o versículo todo, é muita coisa. Eu vou estar passando aqui. Irmãos, qual que é a lição aqui em Josué? É que as derrotas, elas trazem aprendizado. Irmão, derrota. Fui derrotado aqui. Espera aí. Vamos ver o que aconteceu. Foi o que aconteceu aqui com Josué. Josué, ele tinha acabado de derrubar os muros de Jericó. Aliás, Deus, derrubou os muros de Jericó usando a liderança de Josué. E os muros de Jericó era uma potência. Era uma potência. E as muralhas caíram. Então, quando Josué olhou para a cidade de Ai, ele falou: se Deus deu Jericó para a gente derrubar Ai, vai ser fácil. Pegar um pouco de homem aqui e vamos. Só que tinha um camarada chamado Acã. Quando as muralhas de Jericó foram, antes de elas serem derrubadas, esse Acã, ele pegou coisas que não era para pegar de lá. Deus já tinha falado: chega lá, as coisas que tem lá são oferecidas de outros deuses, então deixe os utensílios. Então esse camarada Acã olhou para aquilo lá, cresceu o olho naquilo e levou para sua tenda. Levou uma maldição para o povo. Então, quando o povo foi para lutar contra outra cidade de Ai, que parecia ser que, olhando assim, Josué pensou: vou vencer aqui, vai ser moleza. O que aconteceu? O povo tomou um sacode, Israel tomou um sacode do povo. E saíram apanhados, e fugiram, e morreram, esses homens. Então Josué rasgou sua veste e orou ao Senhor. E falou: Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui para a gente morrer para esse povo. E Deus, ele começa a falar: não, Josué, tem uma maldição no meio do povo, tem coisa errada. É só você descobrir. Então Deus foi revelou as tribos, as tendas, as famílias e os homens. E chegou em Acã. E quando aquele mal foi tirado, então Acã, ele foi apedrejado com sua família e o mal foi tirado de Israel. Então ele foi para derrotar a cidade e venceu. Então, irmãos, o que nós temos que aprender aqui? É que derrotas, elas trazem aprendizado. Irmãos, sempre quando algo dá errado na nossa vida, a gente tem que pegar e examinar o que foi que eu errei. Alguma coisa deve ter dado errado durante o caminho. Puxa lá o histórico. Puxa, alguma coisa pode ser consertado. Fala: peraí, eu preciso alguma coisa rever aqui. Irmãos, hoje muitas pessoas, sofrem e sofrem. E até sabe o porquê que está sofrendo. Por falta de perdão. Falta de perdão. E tem condições de olhar ali para trás. A pessoa que te pisou no calo, que teve esse problema, não morreu ainda. Não morreu, está vivo. Dá para você chegar nessa pessoa e falar: pela palavra de Deus, eu não sustento nada contra você. Vamos matar esse mal pela raiz? Vamos. Não, acabou. Mas não, orgulho, soberba. Não tem coragem de chegar na pessoa e pedir desculpa. Não tem coragem. Pode consertar. E fica vivendo, empurrando. E não arruma. Irmãos, é fácil. Se você olharmos para trás e nós vemos alguma coisa que nós podemos mudar e temos que condições de mudar, mude. Todos os grandes investidores, para eles ganhar bilhões, eles perderam milhões. Todos perderam milhões, teve que perder. Por quê? Para aprender,
Aprendi agora, essa empresa aqui, não era bom eu ter investido muito dinheiro nela, era melhor eu ter investido nessa outra. Comprou as ações erradas. Então ele vai aprender, vai olhar ali o histórico e vai falar, peraí, não, na próxima vai dar certo. Na próxima dá certo. Então todas as derrotas, elas trazem aprendizado. Traz aprendizado. Traz. Até mesmo quando peca. Irmãos, Davi, ele pecou feio. Pecou feio. Por isso que no Salmo 151 é duro, né? Vamos bater 150. Salmo 51, ele desce no pó. Porque o Salmo 51 foi escrito quando o profeta Natã tinha repreendido Davi na sua queda. Então ele voltou ali e ele se arrependeu. Ele voltou. Voltarmos. Volta. Vê o que deu errado. Não fica tentando, não, eu vou aqui, vou empurrando. Não, o carro já está com o para-choque estourado, está com o pneu furado, e você vai, não, eu vou assim. Irmão, para! Tem que trocar o pneu. Conserta o para-choque, não vai ralando, não. Para! Tem que parar. Vai empurrando de qualquer jeito, não. É pior. Para, conserta o que está errado e vai. E você vai ver que você vai caminhar mais rápido e vai mais longe. Vai. Então todas as derrotas, ela tem aprendizado. Temos que olhar, alguma coisa eu errei aqui e eu posso consertar e agora eu vou seguir com Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, agora eu pedi para os irmãos abrirem Lucas. Evangelho de Lucas. No capítulo 18. Do versículo 1 ao 5. 18, do versículo 1 ao 5. Está escrito assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Perdão. Sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ao ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, não respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. Irmãos, outra lição, a terceira lição aqui, essa é a última, é que quando as coisas dão errado, não desista. Não desista. Aqui, a Bíblia nos diz que havia essa parábola aqui do juiz iníquo. O juiz, ele era mau. Ele fala: eu não respeito o homem, não respeito a Deus e não respeito ninguém. Ele fala aqui, ele era mau, esse juiz. Mas havia uma viúva. Eu quero a minha causa, insisto. Minha causa, juiz, vai lá, aqui, a minha causa de novo. Ele pegava e negava. Para você, para você, dá meia para você. Aí ela pegava aquilo lá, não, vou tentar de novo. Juiz, por favor, minha causa. Não, já falei, dá meia para você. Mas ela ia lá. Chegou uma hora que falou: chega, não aguento mais essa viúva toda vez me importunando. Toma, sua causa está ganha. Irmãos, muitas das vezes, nós, quando alguma coisa dá errado, nós, na primeira coisa que dá errado, desistimos. Não é porque o seu visto permanente deu errado quando você tentou a primeira vez, ele vai dar errado na segunda ou na terceira. Não é que você tentou fazer a prova da autoescola a primeira vez e não passou,
você vai ser reprovado na segunda, na terceira. Irmão, conheço gente que reprovou 10 vezes. Mas foi persistente. Insistiu. Eu quero minha causa. Ia lá, eu quero minha causa. Foi igual aqui a viúva. Eu insisto. Tá certo, irmãos. Não tem que desistir porque deu errado. Né? Não tentar. Pior coisa, irmãos, é não tentar. Né? Tipo, a pessoa fala assim, minha empresa quase quebrou. Ah, é, irmão? É. O que você fez para sua empresa não quebrar? Eu não abri. Não abri a empresa, ela não quebrou. Não, pelo amor. Não tentar, não ir para frente, tem lá os planos das coisas, não vai. Não vai, por medo. Né? Não desista. Deu errado a primeira, deu errado. Tudo bem, vamos analisar aqui o que deu errado, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vai dar certo. Vai dar certo. A Bíblia nos ensina a sermos insistentes. Insista. Insista. Pode ser impossível? Pode ser impossível. Mas a Bíblia que eu medito, que nós conhecemos, ela fala que para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para a gente? Pode. Mas nós servimos um Deus que pode todas as coisas e tem o poder sobre todas as coisas. Irmão, Ele tem o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem o poder sobre tudo. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Então, irmãos, não desista. Irmãos, já imaginou se Naamã, ele mergulhou 7 vezes no rio, que quando ele olhou para o rio, ele já olhou para o rio e só falou assim, poxa, não tinha um riozinho melhor não? Tinha que ser esse, Rio Jordão. Ele fala, não, podia ter um riozinho melhorzinho. Não, ele vai lá, mergulhou uma, e ele tenta desistir, fala, acho que eu... Aí um dos servos dele fala assim, meu senhor, o senhor já chegou até aqui, e se o profeta não falasse coisa pior, o senhor não fazia? Ele falou, é verdade, então já estou aqui mesmo, vou tomar um banho, desceu lá 7 vezes, 1, 2, 3, 4, não, 7 vezes mergulhando num rio, mergulhando. Irmãos, insistente, insista. Não é momento de desistir. Não é momento de desistir. Você chegou até aqui com o Senhor. Chegamos até aqui com o Senhor. Não é momento de abandonar a fé. Não é momento de tirar a própria vida. Não é momento de desistência. Não. Se até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos vai dar o escape. O Senhor nos vai dar saída. O Senhor nos dará a solução. É Ele. É Ele. Irmãos, quero falar aqui. Irmãos, abram em Atos. Atos, no capítulo 14. Atos, capítulo 14. E o versículo 19 ao 22. Eu estou indo para João e vai para Romanos e volta para João. Atos 14 e o versículo 19 ao 22. Está escrito assim. E a multidão... Espera aí. 19 ao 22. E está escrito assim. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando de que estava morto. Mas rodearam os discípulos. Levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar
no reino de Deus. Irmãos, aqui está um exemplo forte, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava ministrando nessa cidade. E o que aconteceu? Os judeus, e estava tão forte que teve um coxo que foi curado, teve pessoas que aceitaram o Senhor. Então, o evangelho sendo pregado. Os judeus pegaram a multidão e falaram assim: esse povo aí fez a cabeça da multidão e falaram: não, esses caras aí estão querendo causar problema. A multidão pegaram Paulo, apedrejaram Paulo de tal maneira que acharam que ele estava morto. Paulo, morto. Pegaram Paulo, jogaram para fora da cidade. Paulo caiu lá fora lá. E acharam que ele estava morto. A Bíblia nos diz que os discípulos rodearam Paulo, olharam assim, Paulo lá, e não, Paulo está vivo. Aí levantaram Paulo, e Paulo falou: vamos de novo, vamos para a próxima cidade, lá a gente vai pregar o evangelho. Irmão, Paulo não entrou desanimado. E ele ainda pegou e fala com os discípulos: se esforcem. Paulo estava caído morto. Sabe qual que é o natural? Era ele olhar assim para os discípulos e falar assim: quer saber do negócio? Eu sou poliglota, falo várias línguas. Fui, larguei, não aguento mais. Esse é o natural. A grande maioria teria desistido. Paulo não. Paulo pegou ali e falou assim: vamos se esforçar. Essa cidade não deu, na próxima vai dar. Na próxima a gente vai ser aceito. Na próxima a gente vai pregar o evangelho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles esforçaram e animaram. Ele animou os discípulos. Quase estava morto. O que é que está querendo te parar? O que é que está querendo te desanimar nessa noite? Irmãos, observa a vida de Paulo. Não desista. Persevere. Continue. Pode estar difícil, pode sim, mas continue. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Paulo, ele dá uma lista, irmão, das aflições que ele passou. Vamos lá, irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 24 ao 27. 2 Coríntios 11, do 24 ao 27. Está escrito assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. 26. Em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, perigo dos da minha nação, perigos dos gentios, em perigos na cidade e em perigos no deserto, perigos no mar, e em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes em fome e sede, e em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Irmãos, Paulo faz aqui a lista. Ele falou: agora eu vou fazer a lista do que aconteceu comigo. Ele começa com 5 quarentena menos 1. Sabe o que era 5 quarentena menos 1? Pela lei romana, a quarentena, quando chegava na última, tinha que parar. Aí o que os romanos faziam? Batia. 1, 2, aí 38, 39, batia 39 lá. Aí parava, quanto que foi mesmo a conta? Aí o outro fala: não lembro, então vamos voltar do início? Vamos. Aí vamos lá, 1, 2, foi 5 vezes. 5 quarentena menos 1, Paulo sofre. Aí ele fala que sofreu naufrágio, foi apedrejado. Esse apedrejamento foi aquele, que ele quase morreu.
sofreu apedrejamento, passou fome, passou sede, ficou muitas vezes até sem roupa, porque eles rasgavam a roupa quando pegavam Paulo, a multidão pegava as pessoas, rasgavam a roupa. Teve uma vez que ele teve que fugir num cesto. Vamos matar Paulo. Paulo foi lá e entrou num cesto e desceram Paulo num cesto. As lutas, aflições. Isso fez Paulo parar? Não. Paulo não parou. Paulo continuou perseverante e a cada vez que tentavam parar Paulo, mais coisas Deus fazia na vida de Paulo. Irmãos, quando dá errado as coisas, deu errado, irmão, não para. Não para. A Bíblia sempre ela vai nos ensinar a sermos perseverantes e a caminharmos. Temos que caminhar. Temos que continuar. Glória a Deus. Irmãos, eu lembro que, quando falei de habilitação, eu lembro que quando eu tirei minha habilitação aqui no Japão foi em 2018. Eu estava na província de Shimane-ken. Tinha feito a prova, né, para tirar a habilitação e eu não passei. Aí eu lembro que nessa semana o pastor lá me chamou, irmão Yudi, tem como você pregar? Falei, tem, vou pregar. Eu não tinha passado na prova, tal, eu estava meio triste, mas tipo assim, não temos que nos abater por causa disso. A nossa vida ela continua, o nosso chamado continua. Temos que produzir para o reino, vamos produzir para o reino. E eu peguei, falei, não, prego sim, pastor. Aí nessa semana eu encontrei com um irmão na fábrica. E o irmão lá bravo, irmão, bravo. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, eu orei a Deus, pedi para Deus a habilitação e não passei na prova. Eu falei, então somos dois. Né? E eu alegre, né? Feliz. Ele falou, mas eu orei. Eu falei, eu também orei, eu não passei. Aí ele falou, não vou para a igreja não. Eu falei, não, eu não passei, eu vou para a igreja e ainda vou pregar. Eu vou pregar. Por quê? Porque isso não pode me abater. Falei para ele. Aí ele falou, mas você é obreiro. Eu acho engraçado, irmão. Obreiro. Ele falou, você é obreiro. Meu irmão, obreiro sente dor, obreiro fica doente, obreiro prega aqui com a garganta ruim. Obreiro, pastor também. Né? Pastor tem que trabalhar, ele cansa. O pessoal pensa que é super-homem. Ele fala, não, você é obreiro, você consegue. Eu não. Como assim, irmão? Mas eu não vou. Ele não foi. Eu fui e preguei. Continuei pregando todas as vezes. Só que, irmãos, eu quero falar aqui um testemunho. Já falei uma vez. Teve uma vez e continuou decorrendo os dias e continuei ministrando a palavra. Teve um dia, irmão, que eu peguei e comecei a conversar com um irmão lá na igreja, o irmão Kazeyama. Se ele estiver ouvindo, Deus abençoe o irmão Kazeyama, uma bênção, muito usado por Deus. Ele pegou assim, ele falou, e eu falando do meu pai. E ele pegou e falou assim, eu falei, meu pai, ele é muito bom, tal, mas ele precisava aceitar Jesus. E ele pegou, ele falou assim, irmão Yudi, nessa noite, Deus está visitando o seu pai. Ele pegou e falou, irmão, eu peguei aquele lá assim, eu falei, eu creio. E o meu pai, ele era sempre durão, sabe, em questão de falar do evangelho, assim. Ele sempre foi uma pessoa boa, mas ele era muito duro na questão de aceitar Jesus. Irmãos, eu continuei, eu ministrei. Nesse dia mesmo, eu ministrei a palavra de Deus. E nesse dia, eu ministrando a palavra de Deus, eu ministrei a palavra, fui embora. Quando chegou no dia seguinte, eu estava no ônibus da fábrica. No ônibus da fábrica, eu vi meu celular vibrar, eu vi a mensagem no WhatsApp. Era o Marcelo mandando mensagem, minha irmã, falando, os pastores vieram na casa dos nossos pais e o
nosso pai, vendo a sua mensagem, ele quis aceitar Jesus em lágrimas. Aceitou Jesus. Aceitou. E eu chorava, irmãos, eu chorava. Por quê? Porque tudo que eu mais queria era que o meu pai ele fosse salvo. Fosse salvo. E o Senhor, ele salvou. Ele se rendeu. E ele, assistindo uma mensagem. Irmãos, não pare. Não pare. Pessoas dependem de você. Pessoas vão ser salvas pelos seus testemunhos. Pessoas vão ser salvas pelo algo que você produz. Se eu tivesse parado, irmão, nada disso teria acontecido. Não, mas eu continuei. Continuei, não é momento de parar. Não é momento de parar. Aleluia. Meu pai, ele descansou no Senhor. Irmãos, eu estou aqui, ó. Tem 2 meses que o meu pai descansou no Senhor. Estou com o meu coração aqui, ó. Mas continuo ministrando. E vou continuar ministrando a palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor, irmão. Louvo ao Senhor. Meu pai, ele descansou assim, bem. Foi dormindo. Foi bem. Não tenho nenhum remorso. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Tudo. Irmãos, faça, irmão. Continua. Persevere. Não pare. Continua. Pode estar doendo, pode estar difícil, mas não é para parar. Não é porque uma coisa deu errado, é que você tem que parar. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Irmãos, para terminar, irmão, eu quero aqui deixar no Salmo 126. Salmo 126, versículos 5 e 6. Salmo 126, versículos 5 e 6. Está escrito assim: E os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos. Irmãos, aqui, esse versículo é muito forte. Por quê? Porque você pode estar passando um momento ruim, mas mesmo nesse momento ruim, você ainda pode plantar uma semente. Essa semente ela pode ser em lágrimas. Irmão, já ministrei a palavra em lágrima. Já ministrei a palavra com o coração quebrado, irmão. Vontade de ficar em casa. Vontade de largar. Vontade. Mas fazer, não fiz. Pegava assim a semente e plantava em lágrima. Pegava a semente, plantava no luto e plantava. Pegava a semente na dor, na dificuldade, na perda e plantava. Sabe o que a Bíblia diz? Esse que planta a semente com lágrima, ele vai trazer os molhos e as colheitas com alegria. Com alegria. Por quê? Porque você pode estar na dor. Pode estar na dor. Mas você pode ainda frutificar nessa dor. Você pode produzir no reino. Você pode fazer algo para o Senhor em lágrimas. Em lágrima. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. A Bíblia nos diz que você, sem dúvidas, com alegria, trará os molhos, a colheita. Daquelas sementes que foram plantadas com lágrima, você vai ter a sua colheita. Aleluia. Não para. Pode estar difícil? Pode. Não para. Continua. Não vou mais ajudar não, irmãos. Continua frutificando, continua dando sementes para o reino, continua ajudando quem precisa, continua. Hoje é um culto de assistência. Aleluia. Por quê? Porque mais para frente você vai ver que vale a pena.
vale a pena. Hoje eu olho para trás e eu falo, vale a pena. Vale a pena. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pedir para a igreja se colocar de pé. Vale a pena servir ao Senhor. Você vai ter a sua colheita no tempo certo. No tempo certo, os frutos virão. No tempo certo, a colheita virá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Vou estar fazendo uma oração, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quiser receber uma oração, dê um passo à frente. Nós vamos estar orando, os pastores, os obreiros estarão orando pela sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, o tempo ruim é só um momento. Para Deus o que importa é a tua história, não somente um momento. Às vezes nós estamos passando somente um momento ruim. Mas esse momento vai passar. E Deus vai mudar a página da sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.